Bem-vindo a mais um MKMcast, o podcast oficial da Market Med, a primeira empresa de marketing médico do Brasil, fundada em 2001 pelo Nori Carneiro. Bem-vindo, Nori, mais uma vez. Bom dia, Bernardo. É um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo. Tá? Tá certo. Nori Carneiro, especialista em marketing médico, referência aí no Brasil, né? Vamos direto ao ponto, né? Na empresa a gente discute alguns assuntos bem relevantes, né? E eu acho que essa semana a gente conversou um pouco sobre o paciente em si. E aí você falou uma frase que a gente até achou engraçada, não, o paciente tá paciente, né? Será que o paciente não é mais paciente? Será que o paciente não é mais paciente? Ele tá nervoso? Será que ele tá muito exigente? Como é que tá esse mercado, assim? Como é que tá o público-alvo dos nossos clientes, né? Nossos clientes são clínicas, hospitais, consultórios, e o público desses nossos clientes são os pacientes. Como é que está esse nicho de paciente? Eles estão mais exigentes mesmo? Existe alguma forma de trabalhar isso, de entender melhor ou não? Então, na verdade, Bernardo, o que a gente tem que entender em relação ao perfil do paciente? Na verdade, em relação ao perfil de qualquer tipo de cliente, de qualquer negócio. Né? Assim como a evolução dos negócios, a evolução da tecnologia, os pacientes também mudam de perfil de tempos em tempos. Né? Então, há de se entender que eles têm hoje, e aí eu estou falando de clientes de uma forma geral, um perfil muito diferente do que tinha há 10 anos, 5 anos atrás. Né? Hoje a gente tem um nível de cliente bem diferenciado em termos de exigência, por exemplo, em termos de informação, por exemplo. E o paciente médico, ou seja, o cliente da área da saúde, não é diferente. Uhum. Ele tem hoje um perfil bem diferenciado do que se tinha há alguns anos atrás. Né? Uhum. Ele era chamado de paciente, né? E hoje, como você me falou, ele já não tem muita paciência. Ele é alguém mais exigente hoje. Uhum. Né? Então, ele tem uma característica muito peculiar do consumidor de serviços de saúde, que está justamente nesse nível de exigência e nesse nível de informação. Então, ele é alguém, primeiro, mais exigente, ele demanda mais eficiência no processo, ele quer ser atendido rápido, ele quer mais respeito. E aí, quando a gente fala de respeito na área de saúde, não é respeitar o cliente, por exemplo, quem deixa esse paciente aguardando na sala de espera por 2 horas para ser atendido, mesmo com hora marcada. Sabe, não é condizente com o serviço médico hoje em dia deixar um paciente sem informação mínima sobre os resultados clínicos, sobre os resultados de exames, enfim, ele é alguém hoje que ele quer mais isso, ele quer mais informação. E mais do que isso, ele já chega hoje no seu consultório ou na sua clínica com muita informação a respeito do possível problema que ele tem. Ele já chega dando opinião. Uhum. O paciente está mais informado? Ele está muito mais informado, até porque as fontes de informação hoje são diversas. Então, ele consegue entender, até com base nos sintomas dele, quais são as possibilidades de diagnóstico dele. Não quer dizer que ele esteja certo, a gente não está dizendo aqui que isso, eu vou buscar lá no Google uma informação e já vou tirar um diagnóstico precoce a respeito do meu caso. Né? Mas, sem dúvida, ele vai chegar no médico, vai chegar na clínica, ele vai saber expor melhor os sintomas que ele está sentindo, ele vai ter uma ideia bem rasteira, mas uma ideia do possível diagnóstico, ele já sabe quais são os exames que certamente vão se pedir. Note que eu não estou dizendo que ele está certo nisso, né? Mas se por um lado ele tem um nível de informação excessivo, por um outro lado, ele não é mais aquele paciente que chega no consultório médico totalmente sem informação. Então, estar preparado para esse momento diferente do paciente é uma característica fundamental para quem quer atuar na área da saúde e atender bem. Sabe? Eu acho que também tem uma questão de a informação, né? Que hoje a informação ela tá mais fácil, a internet não é médica, mas a internet ela te dá um parâmetro ali, né? Te dá uma clareada para o paciente. E também tem uma questão, de repente, de concorrência também, de muitas pessoas oferecendo esse serviço, e às vezes o paciente também, como ele tem mais opções, ele acaba também conseguindo fazer essa comparação. Né? Eu não quero nem entrar no assunto concorrência agora, que é o assunto que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que isso também acaba influenciando no fato do paciente estar menos paciente, que ele sabe que ele pode procurar outra clínica que de repente está mais perto dele. Isso faz sentido ou não? Não, faz todo sentido. O que há de se entender nesse processo? Né? Ele tem um nível de informação maior. Então, ele tem um nível de busca de resultados que o torna mais exigente
nesses resultados. Uhum. Então, ele quer, por exemplo, gente que efetivamente possa solucionar o problema dele. Ele vai catar todas as possibilidades possíveis. E a gente tem, por exemplo, no Google, por exemplo, você tem ali... hoje o Google é a principal ferramenta de busca de informação de saúde no mundo, né? Uhum. Então, há de se entender que, por mais pulverizada que seja essa informação, ela é uma informação. Ela é algo que vai municiar esse paciente de parâmetros comparativos, né? E a questão da concorrência não é diferente. Eu não estou buscando, e isso é importante entender, no Google, muitas vezes, um profissional para me atender. Eu estou buscando informação. Eu estou buscando informação para o motivo da dor de estômago que eu estou sentindo. Eu estou buscando informação para o motivo da dor de dente que eu estou sentindo. Eu estou buscando informação sobre como deixar meus dentes mais bonitos. Então, eu tenho informação que me faz comparar ali dentro do próprio Google as diversas opções de solução. Então, eu tenho o Dr. Bernardo, mas eu tenho outras possíveis soluções que o Google vai me dar de bandeja. O Google, inclusive, ele avalia, né? Você tem a possibilidade do paciente te avaliar dentro da plataforma para saber se você realmente é um profissional qualificado ou não, com 5 estrelas ou não. Isso também eu acho que Isso é de extrema importância, Bernardo. Né? De extrema importância. O paciente hoje ele tem essa informação não só do que ele precisa saber, mas também tem, pô, será que esse cara é bom? Será que essa clínica é boa? Será que ela está bem avaliada? Que eu vou chegar lá e eu vou ser bem tratado? Vai ter uma sala de espera? Muito bem. Isso é uma questão de equiparação de marcas, né? Aí você fala mas marcas de pessoas? Sim, a gente fala de Zerbini, a gente fala de vários outros profissionais da saúde ao longo dos anos que são referências na área, tá? Então, essa marca já é forte. Esse nome já é forte. Qual o nome? Zerbini. Dr. Zerbini é um especialista em cardiologia. Muito conhecido, né? Você já falou dele uma vez, Sim, ele já não está conosco há alguns anos, mas foi uma referência na área de cardiologia. E temos outros e várias referências em áreas diferentes. São marcas, né? São marcas que são fortes na cabeça das pessoas. Assim como tinha naquela época, e note até mesmo sem internet e sem acesso à informação, essas marcas já se tornaram fortes. Hoje, mais ainda. Então, o paciente ele tem um nível de comparação muito maior, inclusive, do que tinha. Uma das formas de fazer essa comparação é entendendo as referências que se tem. Então, se eu tenho a opção de conhecer o Dr. Bernardo, eu quero saber o que pensam dele. E através de ferramentas como o Google Meu Negócio e outras, eu sou capaz de entender o que os pacientes estão falando a respeito dele. Então, isso também é uma informação que vai influenciar diretamente no meu nível de decisão na hora de escolher meu profissional de saúde, na hora de escolher a minha clínica, na hora de escolher meu dentista, meu psicólogo, meu terapeuta, enfim. Então, eu tenho hoje um acesso muito maior a essa informação e a questão de comparação, ela se torna relevante nesse momento. Essa é uma preocupação que deve fazer parte do dia a dia profissional dos atuantes na área de saúde e principalmente das clínicas, laboratórios, hospitais, etc. O paciente está menos leal hoje, está menos fiel, ele está com uma tendência, você falou mesmo da concorrência, né? Então, para ele pular de uma clínica para outra, fica mais fácil. Ele está menos leal? Está menos fiel? Ele, na verdade, não está nem menos fiel e nem menos leal. O que está mais difícil é de se conseguir essa lealdade e essa fidelidade. Tá? Não é uma questão... Se você conquista, você como profissional, você como marca de saúde, você como clínica, laboratório... conquistar essa lealdade, conquistar essa fidelidade. A gente já falou de lealdade e fidelidade aqui em outros pontos, vale a pena rever isso, mas há de se entender que ele hoje, ele continua leal, ele continua sendo fiel. Tá? A primeira coisa a se entender em relação a isso, por parte dos médicos, por parte das empresas de saúde, é que está mais difícil de conquistar essa lealdade. Ele é muito mais exigente hoje. Ele não quer aguardar muito pelo resultado, ele quer protocolos rápidos, ele quer resultados rápidos, sabe? Ele quer entender de antemão como é que ele vai ficar, por exemplo, numa cirurgia estética. Ele quer saber, por exemplo, como é que vai ficar o alinhamento dental dele quando ele for fazer esse tipo de trabalho junto a um dentista. Então, ele tem um nível de exigência e nível de qualidade de protocolo muito maior do que se tinha antigamente. Note que estamos falando de um outro tipo de paciente. Não é mais aquele que ia no médico apenas por indicação de um amigo.
sabe? Ele está indo porque ele pesquisou antes. Ele está indo porque ele entendeu que aquele profissional, aquela clínica, aquele laboratório é capaz de resolver o problema dele. E eu acho que vem de uma ponta a outra, né? Você está falando talvez de uma experiência física, né? Do tipo, eu vou para lá, a sala de espera é uma experiência off, né? Que é offline, não está dentro da internet. Mas eu acho que a experiência do paciente ela também começa no online. Eu sou da parte do digital, então se, por exemplo, um cara entra no seu site e ele vê que o site está muito devagar, por exemplo, né? É um tipo de experiência que o paciente também exige hoje, né? Então, eu acho que a marca, o médico, o consultório, a clínica, ela começa com a experiência do paciente já no online para ir para o offline. Eu acho que essa ponta é importante também. Claro, né? claro que sim. Há de se entender É o que a gente chama de UX, né? De experiência do usuário dentro da internet, mas existe também no offline, sempre existiu até antes do online. Né? Pois é, há de se entender que tudo isso reflete a qualidade de serviço. Sim. Se você não está bom na internet, se seu site não está bom, a gente até falou disso. Se o seu site não é bom, se você não tem clareza naquilo da forma como você se expõe, você como profissional de saúde, é sinal de que você também não é bom. Né? Isso não é verdade, tá? Ou seja, essa é uma percepção do paciente. Ele vai entender você num primeiro momento do processo de escolha através dessas ferramentas óbvias, claras aos olhos dele. Né? Ele quer ver você. Ele quer ver você na rede social dele. Ele quer ver como é que você se porta. Ele quer ver o seu site. E ele vai criar perspectivas em relação a tudo isso que ele vê, ligando-as diretamente à qualidade do seu serviço. Se você faz isso mal, é porque você também deve ser um mau profissional, tá? É assim que ele pensa. Mesmo que você seja um excelente profissional, que você a seja imagem que você passou. Exatamente, né? É o velho papo. Fala, não adianta... sei que você quer, tá coçando. Não adianta ser competente se ninguém sabe disso. Você tem que mostrar competência em todos os pontos de contato com o seu paciente. E isso hoje é importante ser administrado. Isso é um processo, né? Isso faz parte do planejamento de marketing, do planejamento de gestão de qualquer clínica, de qualquer consultório que tem alguma coisa para oferecer para o paciente. Nurinho, então assim, existe essa questão da experiência do usuário, né? Sala de espera, quanto tempo ele vai demorar, como é que ele vai ser tratado, cafezinho, alguma coisa, assim, talvez até um diferencial para ele entender que o médico, ele não é só uma pessoa que vai cuidar da saúde dele, mas que ele se sinta bem também, confortável ali, tem uma experiência ok. Vale a pena investir em relacionamento, pelo visto, né? Eu acho que a gente chega nesse ponto de relacionamento. Eu acho que relacionamento não é só para... não só na área da saúde. Eu acho que na vida o relacionamento é importante. E acho que nesse caso, principalmente entendendo agora que o paciente está menos paciente, ele está mais impaciente, é preciso investir no relacionamento com ele. Não há dúvida nisso, Bernardo. O que a gente tem que entender nesse ponto? Esse relacionamento se torna, a princípio, algo pessoal, mas ele pode ser corporativo também. É o relacionamento de uma empresa com um cliente, da sua marca com o seu paciente, é o relacionamento do médico, pessoa física, com esse paciente. Né? Então, investir nesse relacionamento é, inclusive, muito positivo do ponto de vista financeiro. Hoje custa 5 vezes mais caro você investir na conquista de um paciente novo do que manter aqueles que já estão lá. Então, isso se torna muito importante, não só do ponto de vista de relacionamento em si, mas do ponto de vista financeiro, inclusive. Manter essa pessoa lá é para você muito mais barato do que você investir na captação de novos. Né? E há de se entender que o relacionamento faz toda uma diferença ao longo do tempo. Né? É o que a gente chama de VCLT, o valor do cliente ao longo do tempo. Sabe? No marketing a gente estuda muito isso. É entender que ao longo do tempo, esse cliente, quanto mais tempo ficar com você, maior será a sua lucratividade em cima dele e das ações dele. Não só porque ele pode voltar e fazer outros procedimentos com você, mas ele se torna uma propaganda viva. Ele vai te indicar, ele vai te referenciar, ele vai entrar nos meios hoje eletrônicos. Vai te avaliar. Vai falar bem de você, vai te dar referência. E isso faz uma diferença enorme do ponto de vista financeiro. Então, há de se entender que o custo e o investimento no relacionamento com o cliente hoje, ele se torna até mais importante do que na captação. E a gente vê, a gente que está no dia a dia disso, o quanto há preocupação dos profissionais de saúde, das clínicas, dos laboratórios, e a gente tem vários como clientes lá, você sabe disso, investindo e tentando concentrar a sua verba de investimento basicamente na captação. Quando o ideal seria dividir bem essa verba, sabe? E colocar não só na captação,
mas também no relacionamento e na manutenção desse cliente. Isso se torna muitíssimo importante. E eu acho que é importante também lembrar que existem métricas para isso, né? Existem métricas que a gente consegue calcular, tanto uma taxa de retenção, uma taxa de conversão, e elas andam juntos, né? Porque, por exemplo, quando a gente converte um paciente, seja pela internet, seja por qualquer outro meio de divulgação, a gente calcula quanto é que custou para essa pessoa chegar até você. Muito bem. E depois a gente calcula, isso tem uma métrica, né? E a gente também depois calcula quanto que essa pessoa já gastou com você. Que também é uma outra métrica. Muito e essa bem. métrica também é muito importante. Claro que sim. Né? E para a gente conseguir conquistar um valor bom, né? Assim, conseguir entender que que é o LTV que a gente chama, ele tá ok, é preciso investir em relacionamento. Né? Perfeito. O que é importante para a gente, só colocando isso que você falou em números, né? Uma pesquisa recente mostrou que a redução de até 5% de perda de clientes na área da saúde implica num aumento de 70% a 85% na lucratividade de uma clínica, por exemplo. Então, assim, se você tem todo um esforço financeiro, de tempo, de dedicação para conquistar o seu cliente e colocá-lo dentro da casa, se torna ainda, a partir daí, mais importante mantê-lo lá. Sim. E a partir daí, as ferramentas de marketing para isso, chama-se marketing de relacionamento. A gente pode falar bastante sobre quais as ferramentas ideais para isso, e elas são muitas, sabe, Bernardo? Hoje você tem o inbound marketing, que é uma ferramenta importante, moderna, né, e que a tecnologia ajudou a aprimorar ainda mais para fazer esse relacionamento com o cliente e torná-lo mais efetivo do ponto de vista financeiro, inclusive. Legal.